Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje eu vou trazer o resumo da Escola Bíblica Dominical. Um texto muito bom, o texto que nós vamos estudar, o título que fala apresentando ao Senhor os nossos questionamentos. Salmo de Asaf, Salmo 73. E a lição, você que tem a sua revista e quiser nos acompanhar, a lição é a lição de número 8. É uma lição muito boa e repleta de ensinamentos e de coisas que podem agregar, né, a nossa alma. Mas aqui eu já quero deixar uma dica para você que gosta de estudar a Bíblia Sagrada. Salmo, nós não consideramos ele um livro. Se você reparar, sempre quando o pastor, um pregador, ele apresenta, né, o texto de Salmos, ele nunca fala capítulo e ele nunca fala versículo, porque Salmos são canções. É por isso que a classificação dele está entre os livros poéticos, né? E sempre se fala número e verso, porque são canções. E uma coisa que verdadeiramente é verdade é que as maiores canções são escritas nos momentos mais difíceis da nossa caminhada. Então esse salmo é um salmo que apresenta a humanidade de Asaf. Então o texto de Áureo está aqui em Salmo 73, verso 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar as tuas obras. Introdução. Os Salmos 73 e 77, que é o tema, aqui eu já vou até entrar no 77, a partir do verso 3, lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia, e sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. As águas que te viram, ó Deus, e as águas que te virão e tremerão, os abismos também se abalaram. Texto lindo. Você quiser, pode ler o Salmo 77 completo. A introdução diz que o Salmo 73 e o 77 muito contribuem para as nossas reflexões e orações em momentos difíceis durante a caminhada cristã. E também nos revelam que a bondade e a misericórdia do Senhor permanecem com os seus em todo tempo. Uma coisa que eu acho fantástico aqui, que seria muito interessante a gente falar hoje, se apegue à humanidade de Asaf, né? Quando ele abre o seu coração. O outro salmo que fala sobre humanidade é o de Davi, que para mim é primordial. Quando Davi ele compõe, né, o Salmo 51, aquela oração que vem da profundeza da alma, né? Ele desabafa, ele pede perdão. Então, uma coisa que eu quero te dizer, que a forma que nós oramos, também nós devemos orar com a nossa humanidade. Mostrar para Deus quais são as nossas fragilidades, né? Mostrar a nossa humanidade, o nosso medo, né? A nossa angústia, a nossa inveja, o que nós vamos entrar aqui. Tópico de número 1, conflito existencial de Asaf. O Salmo 73 registra pensamentos e questionamentos presentes na mente humana ao longo da sua existência, passando por Jó, Jeremias e chegando aos nossos dias, como a prosperidade dos ímpios e o desfecho e o desafio de prosseguir vivendo segundo os valores cristãos e em santidade. Isso aqui é tremendo, né? Que tudo que acontece na Bíblia Sagrada, tudo que aconteceu na vida desses personagens, também acontece no dia de hoje. E uma coisa que é difícil quando a gente fala sobre a prosperidade do ímpio, né? Quando você está seguindo a vida, você está tentando manter uma vida, uma conduta, né, reta diante de Deus, você cumpre com todos os princípios e de repente tu olha para aquela pessoa que não cumpre nem 10% do que ela deveria seguir, para você dar tudo errado e para ela dar certo.
Isso aqui traz um conflito na nossa alma, porque muitas das vezes por causa disso a gente pensa, né? Será que Deus realmente existe? Mas enfim, vamos continuar aqui na lição. A bondade de Deus. A primeira reflexão realizada pelo salmista consiste na bondade de Deus para com Israel e com os limpos de coração. Salmo 73, verso 1. Ele inicia e finaliza o seu salmo com declarações de fé. Em sua mente passaram muitos pensamentos duvidosos, mas só que em nenhum momento ele duvidou da bondade de Deus. Aqui é um ponto-chave para mim. É muito fácil a gente seguir uma vida, a gente falar, a gente querer pregar, mas a coisa que é difícil, né? Porque tudo isso que eu falei, perdão, é fácil. É você colocar tudo em prática aquilo que você lê. Será que nós temos paciência? Será que nós estamos realmente esperando no Senhor? Será que o que nós estamos fazendo é a vontade do Senhor? E aí? Como lembrar de Deus, da bondade de Deus, quando tudo vai errado? É complicado, né? Aí ele diz aqui que o salmista também ressalta que um dos atributos morais de Deus é a bondade. Strong ensina que a bondade é o princípio eterno da natureza de Deus, que o leva a comunicar a sua própria vida em bênção aos que são semelhantes a ele no caráter moral. Bondade, portanto, é quase idêntica ao amor da complacência. Isso aqui é tremendo. Que ele apresenta, que o salmista apresenta que a bondade, né, é o principal fator da gente poder se manter perante os momentos difíceis da caminhada, quando tudo vai indo errado, e o que a gente deve se prender, principalmente seguindo o exemplo de Asaf, é a bondade de Deus. Mas por que a bondade? Porque foi o que Strong, esse grande comentarista da Bíblia, fala, que a bondade é o princípio eterno da natureza de Deus. Claro, vou dar um exemplo. João 3,16, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Vê se isso não é uma atitude de amor, vê se isso não é uma atitude de bondade. Quer dizer, ele tem o poder de poder ter criado tudo, mas por bondade, por amor, ele fez tudo isso que nós conhecemos a história, você conhece, por nós. Ele deu seu filho, ele planejou desde o princípio o plano eterno de salvação, de redenção. Então, olha que coisa fantástica. Aqui também nós podemos destacar, de acordo com Charles Spurgeon, erros do coração e da cabeça logo afetam a conduta. A estreita ligação entre o coração e os pés. Asaf mal podia ficar de pé. A sua probidade se esvazia e os joelhos se dobravam como um muro que caía. Quando os homens duvidam da justiça de Deus, a própria integridade deles começa a vacilar. Olha que coisa fantástica. Os erros do coração e da cabeça afetam a nossa conduta. Então, resumindo, que a nossa forma de pensar e a forma que a gente expõe isso é responsável por guiar a nossa conduta, a nossa vida, os nossos atributos morais. Então, quer dizer, está tudo ligado à nossa mente. Agora tu entende por que Paulo fala que não vos conformeis com o mundo, está lá em Romanos, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha que coisa poderosa. Por quê? Está na mente. O que ele fala lá em Filipenses 4, a partir do versículo 8? Medite naquilo que é bom, pense naquilo que é puro, se há algo de louvor, nisso pensai. Então, resumindo, tudo que a gente pensa é responsável pela nossa conduta. Então, resumindo, a gente pensa, a gente guarda no coração e põe em prática. Isso aqui é tremendo. Olha o que diz aqui também. Segundo o comentarista bíblico Mater Herré, um espírito de cura constitui de amor e mansidão
e de uma disposição sincera, amistosa e alegre. É a vida da carne e contribui para uma boa constituição do corpo, com o espírito irritadiço, invejoso, descontente e a sua própria punição. Ele consome a carne, alimentando-se do ânimo animal, empalidece a aparência e ao apodrecimento dos ossos. É preciso ter cuidado com o que a ira pode causar. Isso tudo está voltado à inveja. Por quê? Porque o salmista declara que foi tomado por inveja e ao ver a prosperidade dos ímpios. Salmo 73, verso 3. Você já teve essa atitude de ser sincero diante de Deus? De demonstrar para Ele tudo? Tem algo que para mim eu aprendi durante essa caminhada. Deus, Ele sabe de tudo. Ele tem olhos de fogo que tudo vê. Mas não é porque Ele tem olhos de fogo que tudo vê e por causa dos atributos divinos dele que eu não devo apresentar diante dele. Eu acho que a oração mais mecânica é aquela que a gente faz. Deus conhece, Deus sabe, é a carne. Não! Você tem que abrir. Nós temos que pôr diante dele. Isso daqui não é, como que fala, querendo afrontar Deus, mas pelo contrário, é você demonstrar a sua humanidade. Dizer para Ele o que tu sente. Dizer para Ele, pedir perdão, conversar, intimidade. Porque o maior objetivo de Deus não é só nos abençoar, mas é ter intimidade. É ter um relacionamento. Então tenha um relacionamento com Ele, mas um relacionamento verdadeiro, expondo tudo, jogando limpo. Porque tem gente que acha que consegue esconder as coisas de Deus não se esconde, mas Ele tem prazer de ouvir da nossa boca tudo aquilo que nos atrapalha. Olha só, tópico 2, vencendo o sentimento de inveja. Ao apresentar a prosperidade dos ímpios, Asaf questiona o valor da santidade e da purificação. Salmo 73, 13. Esse mesmo questionamento é apresentado por muitos cristãos na atualidade. Quem aqui nunca passou por isso, questionando a Deus por causa de uma atitude, daquilo que eu falei? Você segue todo o princípio, você procura ter uma conduta de outro nível, e você vê pessoas na tua frente que não servem a Deus, que escarnecem de Deus, sendo próspera, sendo abençoada, e você não. Olha só, quem nunca questionou ou parou para poder analisar, será que vale realmente a pena seguir todo esse princípio que eu estou seguindo? Eu quero já aqui deixar uma palavra para você. Tudo que você fazer para Deus, nada será em vão. Nada. Então que nessa noite você possa se animar. Talvez você tenha se guardado, você tenha guardado o seu coração, você tenha guardado sua mente. Talvez um jovem esteja assistindo esse vídeo, esteja se guardando, seguindo todo o princípio, pois o mundo hoje é um mundo progressista, onde todos os valores caíram por terra e você tem se mantido íntegro. Eu quero te dizer, quem segue princípios, Deus honra, Deus abençoa, nada passa em branco. Amém? Ele não é igual ao homem, ele é Deus. Ele rege todo o universo e sabe de tudo. Agora, 2.1, entrou no santuário. Aqui está o mistério. O salmista estava perturbado até que entrou no santuário. Salmo 73, do 16 ao 17. Então ocorre uma mudança de postura ao entrar no lugar da adoração. Neste momento, deixa de focar os seus olhos na suposta prosperidade dos ímpios e foca nos olhos de Deus. Mateus 6, 22. As observações anteriores do salmista lembram a postura do que esperam de Deus somente benefícios materiais. Olha só. Quando nós temos um verdadeiro nível de intimidade, de relacionamento, nós adoramos verdadeiramente a Deus.
Porque servir a Deus, adorar a Deus, não é só pelo que Ele pode fazer, mas adorar a Ele, servir a Ele, é por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele é. Porque nós sabemos, e é isso aqui eu sempre vou repetir, que a maior bênção de Deus para o ser humano foi Jesus, na cruz do Calvário, nos livrando da ira vindoura de Deus. 1 Tessalonicenses 1,10. Esse foi o maior presente, essa foi a maior bênção. Então, sempre quando nós estamos fora do santuário, com os pensamentos de fora do santuário, a gente está tomando essa mesma atitude. Nós estamos atentos a Deus pelos benefícios que Ele pode me dar, não pela intimidade. Olha a diferença. Agora vamos aqui. Permitiu ser restaurado por Deus. Isso aqui é tremendo. Porque tem gente que ela até frequenta, ela até entra no santuário, mas não se permite ser restaurada. Isso aqui, todo orgulho tem que cair por terra. Muitas das vezes nós temos que retornar às nossas raízes. Se você não confiava em ninguém, você agora tem que confiar. Se você acha que todo mundo vai te trair, você vai ter que mudar. Você vai ter que se permitir ser restaurado por Deus. Aprenda uma coisa, o ser humano é difícil, mas nem todos são iguais. Se permita ser restaurado. Deixe Deus cuidar de todas as suas mágoas e traumas que tem na sua alma. Se permita ser moldado. Olha o que diz aqui. Ao entrar no santuário, reconheceu que precisava de um conserto com o Senhor. O salmista estava passando por uma crise de fé muito forte, ao ponto de questionar sobre a necessidade de manter uma vida de santificação. Se permita ser restaurado, confesse, entre no santuário e confesse não só para Deus, mas para si, que você precisa de um conserto. Alguma área da sua vida precisa ser restaurada. Se permita, porque a qualquer momento a felicidade, a alegria da salvação, o amor pleno de Deus, aquele pensamento de paz que só Ele nos dá, vai repousar sobre a tua vida. Mas para isso, tem que confessar, tem que ser humano. Pulando aqui, a prosperidade dos ímpios é temporária. Olha o que diz aqui. Somente após entrar no santuário é que Asaf percebeu que a prosperidade dos ímpios é temporária. A posição, a soberba, as riquezas ocupadas pelos ímpios são precárias. Elas não substituem a ação de Deus. Olha aqui isso. Quando a gente entra no santuário, quando a gente se permite ser restaurado, quando a gente faz parte do corpo e a gente encontra o nosso lugar no reino, a gente percebe isso, que a prosperidade dos ímpios é temporária. E a nossa é eterna. Por isso que a Bíblia fala, não acumuleis riqueza na terra, mas no céu. Por quê? Quem permite ser restaurado por Deus não se apega às coisas da terra. A gente se apega às coisas que são eternas. Aqui é algo temporário e a gente sabe que tem uma vida além. Tem uma eternidade a vir. Isso aqui tem um prazo de validade. Eu não sei o tempo que cada ser humano tem na terra, mas de uma coisa eu tenho certeza, que tem uma prosperidade que é muito superior, que nos aguarda na eternidade, uma alegria eterna. Amém? Partindo aqui para a parte de número 3, clamando em meio à angústia, no meio da angústia. O Salmo 73 trata dos conflitos existenciais relacionados à fé. Quanto ao Salmo 77, podemos dizer que é o clamor da alma angustiada. Certamente preferimos falar das alegrias, das festas, das realizações, a alertar sobre a temporalidade delas. No entanto, é preciso estar preparado para enfrentar todas as estações da vida. Deus, ao inspirar Asaf, não fez sem propósito, pois conhece a sua criatura e a necessidade de instruí-la para os desafios da vida. Olha que coisa linda, que a gente não deve estar se apegar, na verdade, só às coisas fáceis, aos momentos bons.
A Bíblia fala, o Provérbios fala que se a gente se mostrar fraco no dia mau, nós seremos fracos. Eclesiastes fala que no dia mau lembre do Senhor, pois Ele fez o dia bom e o dia mau, para que assim não seja revelado ao homem os mistérios. Eu quero te dizer que faz parte da vida, nós passamos pelos altos e baixos. Mas para quê? Para um propósito. Mas como se entende isso? No santuário, permitindo, sendo restaurado, abrindo os olhos espirituais, parar de olhar as coisas só com os olhos carnais, entender o propósito. Por isso que eu falo, como que a gente consegue superar os dias maus, as tempestades da vida, como Deus falou aqui, quando Ele instruiu Asaf, com um objetivo, uma necessidade de instruí-lo. Para quê? Você já parou? Exemplo, você está desempregado agora. Você já parou para perguntar? Claro, nem tudo a gente também, não estou falando para espiritualizar tudo. Mas quem tem vida de relacionamento, conversa com Deus. Ele não falou, clame a mim e anunciar-te-eis coisas grandes. Você já parou para perguntar? Esse é o problema. A gente muito questiona sem querer perguntar, sem querer se relacionar, sem querer ter intimidade. Já perguntou para Deus o porquê disso tudo? Já pediu para Ele uma resposta? Talvez nisso que você esteja passando, você só vai entender, melhor dizendo, quando você perguntar para Ele. Amém? Olha o que diz aqui. Os sintomas da aflição. O Salmo 77 relata diversos sintomas da angústia sofrida por Asaf. Não querer ser consolado, o salmista relata que a sua alma recusava o consolo. A angústia era muito profunda. Existem estados de angústia em que as palavras não são capazes de trazer consolo. É uma das etapas. Um dos exemplos foi a recusa de Jacó de ser consolado ao receber a notícia de que provavelmente José seria despedaçado por algum animal. Gênesis 37, verso 35. Ausência de palavras. A mente estava de tal forma perturbada que o salmista não tinha palavras para expressar a sua dor. Olha que coisa tremenda. Isso é um dos pontos, um dos sintomas de aflição. Quer dizer, palavras não adiantam. A gente está tão quebrado, a gente está tão moído que isso acaba se tornando uma angústia muito grande. Agora, de acordo com Derek Kinder, este é um nítido exemplo do valor de se confessar as dívidas a Deus, enquanto os maus pressentimentos gerais do verso 7 se definem mais precisamente nos versos 8 e 9. Suas contradições anteriores chegam à luz, justamente com a possibilidade de uma resposta. Se a graça é prometida na sua aliança, dificilmente poderia desaparecer sem a sua promessa, sem vir a ser nada. Olha que coisa, é tremendo. Gente, estude o Salmo 73, 77, leia a sua revista, se aplica aqui. Eu só estou apenas dando uma introdução, um pequeno resumo, para poder dar um norte e você entrar. Agora aqui, reestabelecendo a fé. No versículo 10, percebemos uma mudança clara na direção. Se atente aí. O salmista reconhece que a angústia que estava passando tratava-se de uma enfermidade e começa a lembrar e a meditar nas obras do Altíssimo. Olha só, a angústia é considerada uma enfermidade na alma. Nós já passamos por uma revista sobre isso, fala sobre depressão, fala sobre várias coisas. Por isso que nunca questione uma pessoa que está passando por um momento difícil, que muitas das vezes a gente fala, é bobeira. Calma, existem as enfermidades da carne, mas também existem enfermidades na alma. Será que ela não precisa de um apoio, no caso de um profissional, ou ter verdadeiramente um encontro com Deus, se consolar, ser restaurada e ser curada? Eis a questão. Agora, para a gente poder correr aqui, eu vou para o final.
Segundo o comentarista bíblico Matthew Henry, é importante perseverarmos no modo correto de fortalecermos a nossa fé, mesmo que ela se mostre efetivo. Num primeiro momento, lembrei-me, certamente que me lembrarei daquilo que Deus fez pelo seu povo no passado, até que identifiquei as boas lições que me sirvam para esta situação tenebrosa que vivo nesse momento. Olha só, que um dos pontos primordiais é a gente lembrar, trazer à memória, como a Bíblia fala, as maravilhas que Deus fez por nós, o sacrifício de Jesus, trazer à memória tudo aquilo que a gente passou na nossa vida, que Ele nos livrou. Nós tínhamos tudo para dar errado e Ele nos amou e nos salvou. Eu quero te dizer, traga à memória, lembrei-me. Muitas das vezes a resposta vai vir na memória. Se Deus, que é Deus, já te livrou de situações tão piores, será que Ele não vai ser Deus para poder te livrar de mais uma? Ele é fiel. Erga a sua cabeça, se apegue à palavra, busque relacionamento, busque intimidade. Esse é o objetivo de Deus para a tua alma. Amém? Para conclusão, vamos concluir. Mesmo sendo discípulo de Cristo e templo do Espírito Santo, continuamos sendo vasos de barro. 2 Coríntios 4:7. Somos totalmente dependentes da graça do Senhor no enfrentamento de tantas situações que parecem querer nos sufocar. Em Cristo podemos sempre triunfar. 2 Coríntios 2:14. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti. Todos que estiverem assistindo esse vídeo, Pai, dá ânimo, dá força. Que Teu Espírito Santo possa tocar cada um, Pai. Glorifica o Teu nome. Venha o Teu reino. Que seja feita sempre a Tua vontade. Amém. Que Deus te abençoe.